No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo ache você, amiga e amigo ouvinte, agora, neste momento. Ele encontra em você o veículo, o vaso, a ferramenta para descer e fazer de você um instrumento da sua vontade. Aleluia. Que Deus abençoe você, amiga e amigo ouvinte, em nome do Senhor Jesus. E quem crê e recebe isso agora, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte. Que bacana, veja só. Eu vou falar uma coisa para você, simples, muito simples, mas extremamente importante para você. Você tem que saber disso. Porque se você souber do que eu vou falar, se você entender do que eu vou falar, da revelação que eu vou lhe dar, você não vai ter dificuldade para ser batizada com o Espírito Santo nesse jejum de Daniel que começa amanhã. Presta atenção, presta bastante atenção, hein? Aumenta o som aí do rádio. Aumenta aí, aumentou? Agora presta atenção. Presta atenção. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes dependia da obediência dos discípulos em não se ausentarem de Jerusalém. Você entendeu? Jesus apareceu para mais de 500 discípulos depois de ter ressuscitado. Ele apareceu. Porém, para que estes discípulos pudessem receber o Espírito Santo, para que estes discípulos fossem instrumentos do Espírito Santo, eles tinham que obedecer e não se ausentarem de Jerusalém. O que aconteceu? O que aconteceu? Jesus falou para mais de 500, não saiam de Jerusalém. Porém, a maioria saiu. E apenas 120 obedeceram. Então o Espírito Santo veio sobre os 120 que obedeceram. O que isso significa? Hein? O que isso significa? Você está entendendo? O que quer dizer isso que eu falei? Vou repetir em outra forma. Se os mais de 500 discípulos que viram Jesus ressuscitado não obedecessem e não ficassem em Jerusalém, como a maioria não ficou, apenas 120, digamos que até os 120 tivessem saído de Jerusalém. O que aconteceria se não houvesse nenhum discípulo, se não tivesse nenhum discípulo obedecido à ordem de Jesus? Então, não aconteceria o Pentecostes. O Espírito Santo não desceria. Veja só que bacana. Se não houvesse
discípulos para receber o Espírito Santo, então o Espírito Santo não desceria. É isso mesmo. É isso exatamente que nós estamos falando, que você está entendendo. Quer dizer, você então há de convir o seguinte, você está dizendo assim, você deve estar pensando assim, então, bispo, para que o Espírito Santo possa descer na minha vida, eu tenho que obedecer. Não é isso? É exatamente isso. Se eu não obedecer, eu não vou recebê-lo. Então, o Espírito Santo, para descer na minha vida, para eu ser batizado com o Espírito Santo, para que eu seja selado com o Espírito Santo, eu preciso obedecer. Se eu obedecer, eu vou receber. Não interessa se eu vou sentir, se eu não vou sentir. Eu vou receber se eu obedecer. É exatamente isso. Olha que maravilha. Então, o que nós estamos ensinando? O que nós estamos sugerindo às pessoas? Nós estamos sugerindo, ninguém é obrigado a obedecer, ninguém é obrigado a fazer o jejum de Daniel. Mas todas as pessoas que fizerem o jejum de Daniel, que se desvencilharem durante 21 dias das informações, internet, televisão, cinema, música, esporte, entretenimento, qualquer coisa, shopping, conversa fiada, enfim, fofoca, etc. Se isolar sua mente, o seu intelecto das coisas desse mundo e ficar focada nas informações exclusivamente celestiais, essas pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Se elas merecem, se elas não merecem, não tem nada a ver. Se elas vão sentir, se elas não vão sentir, não tem nada a ver. Você não vai ter que sentir nada. Você não vai ter que merecer nada. Você só vai ter que obedecer. Se você obedecer, você vai receber o Espírito Santo. Você sabia disso? Que bacana, né? Quer dizer que o bispo, que não depende de ninguém, não vai depender da igreja, não vai depender de ninguém orar por mim, não. Vai depender apenas da minha obediência. Se eu obedecer, pronto. Eu serei batizado com o Espírito Santo. Se eu não obedecer, eu não vou ser batizado com o Espírito Santo. Agora, o bacana mesmo, é que quando você obedece porque quer obedecer. Você obedece pela sua livre e espontânea vontade. Ninguém empurra você para obedecer. Não, você obedece porque você quer obedecer, porque você é livre e deseja receber o Espírito Santo. Então, assim sendo, obedecendo, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Nesse jejum de Daniel. Quer dizer, em 21 dias que você fizer o jejum de Daniel, 21 dias que você se dispuser a sacrificar a sua carne, a sua vontade, para ficar pensando nas coisas lá do alto, você vai receber o Espírito Santo. Não é bacana isso? Isso remove aquela dúvida, aquele medo. E se eu fizer e não acontecer nada? Não tem essa chance. Não existe essa chance. Nem precisa se preocupar. Obedeça e deixe o resto com Deus. Obedeça e deixe o resto com Ele. Porque Jesus disse para os discípulos: não se ausentem de Jerusalém até receberem o poder do alto, que é o Espírito Santo. E aqueles 120 dos mais de 500 discípulos que ficaram, que foram fiéis, que obedeceram, eles foram batizados. E eles eram galileus. Quer dizer, eles eram da Galileia. Eles eram da Galileia. Eles estavam distantes da sua cidade, ou da Galileia, a quase 150 quilômetros. Imagine quantas horas, quantos dias eles levariam de volta para casa. Mas eles ficaram ali em Jerusalém. Eles permaneceram em Jerusalém. E os outros, mais de 380 discípulos, mais de 380, esses não. Esses saíram fora. Esses foram às suas casas.
Mas aqueles que permaneceram fiéis em Jerusalém foram batizados com o Espírito Santo. Que é o que você vai fazer. Você vai permanecer em Jerusalém. Jerusalém é o seguinte, é você fazer o jejum. Jerusalém, para nós, vai ser o fazer o jejum de Daniel. É se desintoxicar da informação secular desse mundo. É tirar a mente da internet, de tudo que diz respeito à informação desse mundo. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu li uma notícia apenas para corroborar esse pensamento, e tem um rapaz daqui do interior de São Paulo que há um ano atrás ele estava fazendo curso para o vestibular de medicina. Então ele determinou não entrar na internet. Ele determinou deixar os amigos de lado. Ele determinou ficar isolado só nos estudos, focar toda a sua mente, todo o seu ser nos estudos. E ele vinha estudando durante esse ano inteiro. E agora, nessa prova, ele foi o primeiro. Ele passou em 9 universidades. Ele passou nas melhores universidades. E ele, obviamente, podia escolher a universidade para estudar. E isso, minha amiga, aconteceu por causa dele ter se isolado das informações seculares. Enfim, ele focou a vida dele nessa prova e passou. Ora, se uma pessoa que não está focada nas coisas de Deus, está focada na sua profissão, nos seus estudos, ela conquista porque ela sacrificou seus amigos, conhecidos, sacrificou a internet, redes sociais, etc., e conquistou aquilo que ela queria. Imagine se nós fizermos a mesma coisa. Imagine, você acha que Deus vai esquecer de você? Será que o Senhor Jesus não vai lembrar, não vai ver o seu sacrifício, a sua luta, em busca do seu Santo Espírito, em busca da sua santa promessa? Claro, minha amiga, Deus não é injusto. Ora, mas ele não pode dar o Espírito Santo, ele não pode batizar com o Espírito Santo aqueles que não se esforçam, que não obedecem, que não estão interessadas, não estão 100% focadas. Aí não recebe. Então, você às vezes está na igreja há muitos anos, não foi batizado com o Espírito Santo, porque você está na igreja, só na igreja. Você não está na presença de Deus. Por isso que você não recebeu o Espírito Santo. Mas a partir do momento que você mergulha a sua vida, corpo, alma e espírito, no propósito do jejum de Daniel, eu duvido que você não seja batizado com o Espírito Santo. Eu duvido. Eu duvido que você não seja batizado com o Espírito Santo nesse jejum de Daniel, se você obedecer a essa campanha de fé do jejum de Daniel. Se não acontecer isso, eu deixo de pregar o Evangelho. Eu deixo de pregar o Evangelho. Porque eu tenho certeza que você vai ser batizado com o Espírito Santo se você obedecer a exemplo dos 120 discípulos que obedeceram e esperaram em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse. Coisa maravilhosa. Então você vai ter 21 dias esperando na promessa de Deus. E você pode ter certeza que você será batizado com o Espírito Santo, mereça ou não mereça. Amém? Graças a Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração.
sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Muito bem, nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que foram contempladas, que foram privilegiadas, que foram abençoadas, ungidas, consagradas, seladas, marcadas pelo Senhor Jesus com o seu Santo Espírito. Você vai ver que elas fizeram o jejum de Daniel e por conta dessa obediência elas foram batizadas. Vamos ouvi-las. Meu nome é Bárbara, eu tenho 23 anos e antes de participar do jejum de Daniel e ser batizada com o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito angustiada, né, devido a vários problemas na minha família. Eu tive uma adolescência muito conturbada, então dentro de mim tinha uma angústia muito grande. Eu lembro que eu me sentia como se tivesse um nó na minha garganta, porque o tempo todo eu queria chorar. Eu vivia com uma tristeza profunda dentro de mim. E depois eu fui praticamente abandonada pela minha mãe, então tudo aquilo agravou ainda mais a tristeza, o vazio que eu sentia. Né? E então eu me sentia inferior às outras pessoas. Eu achava que todo mundo podia, menos eu. E através de um convite, eu cheguei até aqui e eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo. E eu comecei a ver que aquilo que eu buscava nos amigos, que eu buscava na transformação da minha família, era aquilo que eu precisava, que eles não podiam me dar. Então eu comecei a querer aquilo. Eu falei, peraí, eu quero o Espírito Santo. Porque eu ouvia dizer que ele preenchia, ele ia tirar o meu vazio, que ele ia me dar forças no momento de dificuldade. Porque quando eu estava no momento de dificuldade, eu me via sozinha. Então eu falei, não, eu quero o Espírito Santo. E começou o jejum de Daniel. E eu agarrei com todas as minhas forças. Eu fiz as orações, que tinha oração meio-dia, eu fiz a oração, eu li a Bíblia, abri mão da televisão, da internet, dos entretenimentos. Eu coloquei toda a minha força, eu me entreguei de corpo, alma e espírito, mesmo. Eu dei tudo de mim. E um dia que eu menos esperava, eu estava buscando o Espírito Santo, né, aquele momento de intimidade, e eu abri o meu coração e falei para ele, eu quero, eu preciso do Senhor. Eu preciso ter isso dentro de mim, porque é o que falta.
E eu me entreguei. E naquele dia, algo assim diferente aconteceu. Durante o jejum de Daniel, eu fui batizada com o Espírito Santo. E a partir desse dia, a partir de então, eu tive a certeza que eu não estava mais sozinha. Entrou dentro de mim uma paz, uma certeza de que Deus estava comigo, de que o Espírito Santo estava dentro de mim. E então, no lugar daquela tristeza, entrou uma alegria, uma confiança de que podia vir os problemas que viessem. Nada vai me abalar, porque eu sei que Ele está comigo. Então, hoje eu não sou mais uma pessoa triste, hoje eu não sou mais fechada, né? Hoje, muito pelo contrário, eu quero que as pessoas tenham o que eu recebi, que é o Espírito Santo, que é a certeza da minha salvação. Isso se refletiu em todas as áreas da minha vida. Na minha família, hoje eu trabalho com aquilo que eu gosto, hoje eu tenho uma vida profissional, né, que caminha, eu tenho uma vida sentimental realizada. Hoje eu sou completa em todas as áreas, mas nada se compara à intimidade que eu tenho com Deus. Esse é o meu bem mais precioso, esse é o meu tesouro, que eu não abro mão por nada. Meu nome é Peterson, eu tenho 34 anos, eu era uma pessoa vazia, eu tinha esse sentimento de inferioridade. E através desse sentimento, desse meu defeito, esse problema interior, eu era muito violento. Eu falava alto, eu falava palavrão, eu brigava com as pessoas, eu tinha pensamentos ruins, eu maquinava o mal, eu tinha sentimento de morte, eu não sabia explicar esse motivo, mas eu queria matar alguém, eu queria fazer mal para uma pessoa, eu não tinha condições nenhumas de viver em sociedade, eu era uma pessoa perigosa. E com o passar do tempo, eu fui vendo que esses problemas meus, eles não se resolviam. E eu, a cada dia, ia ficando pior. Eu percebi que eu precisava mudar. Foi aí que eu recebi um convite e eu comecei a ir na igreja. E comecei a prestar atenção nas reuniões. E eu me liguei, eu me toquei que eu tinha um problema sério que eu precisava resolver. Só que nesse meio tempo começou o propósito do jejum de Daniel. Nessa época, a proposta que foi passada, ela foi interessante. Eu vi ali a oportunidade de mudança total da minha vida, de uma mudança completa. E eu peguei firme. Eu comecei a fazer do jeito que o pastor na época ele tinha explicado. Você não vai assistir TV, você não vai olhar redes sociais, enfim. Mas eu comecei a deixar de fazer aqueles momentos que eu tinha livre, eu comecei a ler a Bíblia, a ler um livro da igreja, a assistir alguns vídeos da igreja, e eu fui vendo que tinha pessoas que tinham problemas piores do que os meus, e que elas se resolveram e tiveram um renovo na sua vida e conseguiram uma transformação. E eu pensei assim, poxa, se aconteceu com eles, também tem que acontecer comigo. Então eu mergulhei de cabeça, eu me entreguei por completo. E esse jejum de Daniel, o primeiro que eu fiz, ele foi especial. Porque na época eu consegui ser batizado com o Espírito Santo, ter uma experiência confortante com Deus e realmente conhecer a Deus. Porque eu não acreditava em nada. Eu só acreditava que eu era capaz de fazer tudo. Mas eu me coloquei numa posição inferior a Deus e assumi a minha inferioridade a Ele e consegui resolver todos os meus problemas e tive um real encontro com Deus naquele dia. E a partir daquele momento a minha vida se transformou. Eu me tornei um homem totalmente diferente, batizado com o Espírito Santo, feliz, realizado. As ideias começaram a mudar, aqueles sentimentos ruins que eu tinha, aquelas palavras feias que eu falava, aquelas brigas que eu tinha, aqueles gritos, saíram de mim. Eu já não sentia mais prazer em fazer o mal, eu queria fazer o bem. Esse momento, esses dias do jejum de Daniel foi importante, porque eu fui aprendendo a como lidar com as situações do dia a dia, me aproximando mais de Deus. Porque desse primeiro jejum de Daniel, eu me joguei no colo de Deus e pedi para Ele mudar a minha vida. Foi uma experiência muito positiva que eu tive com Deus. Eu acabei conhecendo algo superior, algo maior. E todas as vezes que eu vejo alguém dizendo que está buscando algo diferente, eu paro e penso e falo assim, é verdade, essa pessoa realmente está buscando algo. Mas a partir do momento que ela tem
um encontro com Deus através do jejum de Daniel, ela nunca mais perde. Isso é para a vida toda. Meu nome é Miriam, tenho 38 anos. Antes de participar do jejum de Daniel e receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa completamente infeliz. Eu não tinha paz interior, eu era uma pessoa que vivia de aparências. Eu era muito triste porque eu não conseguia externar todo o sofrimento que eu tinha. Então eu acabava matando os meus sentimentos por dentro. Eu me sentia mal amada, eu me sentia muito feia, eu tinha muito ódio, eu era uma pessoa vingativa, eu não conseguia esquecer o que as pessoas faziam. Quando faziam para mim, depois aquilo ficava me machucando, me maltratando, porque eu acabava transformando aquilo em algo ruim para mim. E eu tinha muita raiva da minha mãe. Eu sofria muito com isso porque eu senti muito ódio dela. Eu achava que muitas das coisas que aconteceram comigo, a culpada era ela, né? E eu achava que ela tinha que fazer alguma coisa. Então eu acabava tendo muita raiva, procurei diversas vezes tentar retribuir esse ódio por ela e cada vez mais eu ia ficando infeliz. Aí eu cheguei aqui, né? Descobri que eu podia ter uma vida diferente. Ali eu sabia que algo podia mudar e que eu poderia ser feliz através do Espírito Santo. Foi aí que começou a campanha do jejum de Daniel. E ali eu vi uma porta da qual eu achei que não existia. Eu achei que eu ia ficar presa para sempre naquele mundo obscuro. Mas aí veio a luz. E o que eu fiz? Eu me desliguei do mundo, né? Eu era muito viciada em televisão. Eu gostava muito de assistir séries e filmes, assim, e aí eu abri mão disso, né, de estar ali conectado com o mundo para me conectar com Deus. Aí eu comecei a ler livros espirituais, livros que me ajudassem a evoluir a minha conexão com Deus, né, para que eu pudesse ter uma comunhão maior com Ele. Orava, passei aí os 21 dias na igreja, e até que num dia do jejum de Daniel, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo naquele dia. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou alegre, assim, de verdade, né? Hoje nada afeta o meu interior, porque a paz do Espírito Santo, ela está dentro de mim. Eu sei disso, eu posso externar isso. E não é nada falso, é algo verdadeiro, é algo que mostrou para mim que eu posso ser feliz. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sei o que é ser feliz. Hoje eu sei o que é amar. Hoje eu amo a minha mãe, né? Nós nos damos muito bem, né? Eu tenho um amor, já me reconciliei com ela, porque foi algo também necessário para que eu pudesse ter esse encontro com o Espírito Santo. Então eu me esvaziei de tudo que era ruim e deixei que ele me preenchesse. A partir daquele momento eu comecei a viver. Uma nova Miriam nasceu ali. E sem o jejum de Daniel eu não sabia que eu podia ter essa comunhão com Deus, que eu podia ter esse contato com Ele. A gente tem uma noção, né, buscando, né, nos outros dias, mas no jejum é uma entrega total, é uma entrega sem receio, é você se desprender de tudo e receber o tudo de Deus, que é o Espírito Santo. Então agora eu não tenho mais raiva, não tenho mais mágoa, eu não preciso mais tentar buscar vingança, porque eu tenho a paz, hoje eu tenho a tranquilidade, hoje eu durmo em paz, eu passava a noite chorando, hoje não, entendeu? E hoje eu sou feliz. Nenhum cristão pode se considerar completo se as suas experiências com Deus se resumem apenas em bênçãos materiais alcançadas e um relacionamento superficial com Ele. Por isso, a partir do dia 9 de fevereiro, vai começar o jejum de Daniel. Durante 21 dias, vamos nos desligar de toda informação e entretenimento secular e voltar os nossos pensamentos e todas as nossas forças para estreitar o nosso relacionamento com Deus. Será a oportunidade de você ser batizado com o Espírito Santo, ser renovado e ter experiências novas e maiores com Ele. Pensando nisso, nós, do Univer Vídeo, preparamos para esses 21 dias mensagens e filmes rigorosamente selecionados para seu avivamento espiritual.
Além disso, você poderá também acompanhar ao vivo, todos os dias, as reuniões diretamente do Templo de Salomão. Baixe agora mesmo o aplicativo ou acesse o endereço univervideo.com e faça sua assinatura por apenas R$14 mensais, sendo que os primeiros 7 dias são de graça. Univervideo, o alimento diário para a sua fé. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos nos aproximando dos momentos finais da programação e eu quero aproveitar a oportunidade e convidá-los para esta quarta-feira, quando nós teremos aquela reunião à noite do noivo, aqui no Templo de Salomão. Eu estarei às 8 da noite. E, obviamente, estaremos focando já o batismo com o Espírito Santo. Porque começamos o jejum de Daniel nesta quinta-feira e é óbvio que o preparo para o jejum começa hoje à noite. Tá bom? Você é o nosso convidado. Templo de Salomão, aqui na Avenida Celso Garcia, número 605. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alcançará padrão de amor. Eu sempre de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E